ótimo dia para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É sempre um prazer ter você aqui no Visita mais uma vez ou pela primeira vez, viu? Desde já, sinta-se em casa na nossa sala de estar, que hoje está um pouquinho diferente, mas por um motivo especial e que não deixa de se estender até a sua. É para ter muita informação sobre diversas regiões do nosso interior de São Paulo e hoje nós também continuamos no clima do mês de aniversário do Visita na Record. Estamos celebrando 3 anos da nova fase de apresentação do programa. E agosto, gente, também é o mês que a Lei Maria da Penha completa 17 anos. São 17 anos de avanços nessa área da violência doméstica a partir dessa lei número 11.340. A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006 com 46 artigos distribuídos em 7 títulos. E pela primeira vez na história do país, um crime foi classificado como violência de gênero, ou seja, um crime que é cometido intencionalmente contra uma mulher. E agora, quase 2 décadas depois, o direito à proteção de meninas, à proteção de mulheres, cresceu, virou uma rede. E é a partir dessa lei que muitas outras surgiram para amparar mulheres. Então, para celebrar o nascimento dessa lei, a gente vai, a partir de agora, no nosso Visita, resgatar uma entrevista com a presidenta da OAB de Bauru, a Ordem dos Advogados do Brasil, Márcia Negrisoli. Ela esteve aqui na nossa sala de estar falando sobre a importância da Lei Maria da Penha. Nós vamos falar agora sobre violência contra a mulher, um assunto importantíssimo, fundamental e sempre necessário de ser colocado na mesa, sim, viu? Você sabia que o Brasil vive um aumento dessa violência? Uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública por meio do Instituto Datafolha apontou que aumentou todas as formas de violência. Mais de 18 milhões de mulheres foram vítimas de violência em 2022, o que representa mais de 50 mil vítimas por dia. Então, para falar sobre esse assunto, quem visita a gente é a presidenta da OAB de Bauru, doutora Márcia Negrisoli. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Prazer é nosso, ainda mais para falar de um assunto que a doutora Márcia tem muita propriedade, gente. Sabe por quê? Porque ela é defensora desse protagonismo feminino. É a primeira mulher eleita para a presidência da OAB. A gente já esteve com ela aqui no Visita, inclusive, falando sobre isso. E ao longo de toda a carreira dela, ela vem demonstrando também isso. Ó. Coordenou a Comissão da Mulher da OAB de 2013 até 2015, recebeu o prêmio Eu Faço a Diferença 2017, na Câmara Municipal de Bauru, na categoria Direitos da Mulher e outros prêmios também. E por que a gente está ressaltando isso, doutora? Porque quando a mulher se coloca como protagonista, a gente acaba reconhecendo os próprios direitos. E aí a gente é capaz de produzir, gente, coisas maravilhosas, tanto na nossa família, quanto na nossa comunidade, em benefício próprio também. Mas a gente entende que, por outro lado, também existe uma linha tênue aí, né? Muitas vezes essa violência, ela vem mascarada de uma proteção, de um olhar amoroso do agressor. Essa linha a gente precisa educar cada vez mais as mulheres. Portanto, você que nos acompanha a partir de agora, chama a vizinha, chama a amiga para assistir também, fala, liga na Record TV Paulista, porque a gente vai trazer também mais uma aula de educação para vocês nesse sentido. É importante educação, antes de tudo, né? Para que os nossos direitos não sejam violados, doutora. Com certeza. Os números que você trouxe agora no começo, eles impressionam, né? É inacreditável que em 2023 mais de 50 mil mulheres sofram violência por dia no nosso país. E algo que a gente tem se desenvolvido enquanto sociedade mesmo é a produção legislativa. Então, desde a Lei Maria da Penha, lá em 2006, a gente teve esse olhar, né, mais aprofundado para a questão da violência doméstica. E a gente precisa agradecer Maria da Penha por ter trazido a sua história, né, para toda a população, porque, de fato, ela trouxe essa visibilidade e, a partir daí, desse marco legal, a gente tem tido a produção de diversas leis para proteger as mulheres. Com certeza. Mas, com certeza, a lei não é o suficiente, né? A gente vê isso no dia a dia. Então, vai na educação. Eu acredito muito que
Além da questão legislativa, o que vai mudar, transformar a nossa sociedade em termos de uma sociedade menos perigosa para as mulheres, ela passa necessariamente pela educação, na escola e, sobretudo, dentro de casa. Com certeza. E quando a gente pensa em educação, na violência contra a mulher, é importante a gente entender também quais são os tipos de violência. Porque muita gente pode pensar, não, mas eu não fui agredida fisicamente, né? Estou bem aqui. Quais são as formas em que a gente é violada, é agredida também? A gente precisa reconhecer isso. Com certeza. E aí a Lei Maria da Penha, ela nos mostra isso, né? Então, a violência, além da física, que é a mais comum da gente reconhecer na outra mulher, a gente tem a violência psicológica, a gente tem a violência patrimonial, a violência sexual. E aí, a partir da Lei Maria da Penha, a gente teve aí diversas, como eu disse, legislações também criminalizando condutas que eram naturalizadas. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma lei que criminaliza a violência psicológica, e isso é mais recente, não é da Lei Maria da Penha, é porque se viu a necessidade de ter uma conduta criminal nesse sentido. Quando a gente tem a importunação sexual sendo criminalizada, da mesma forma. O stalking, né, que é a perseguição também. Então, veja, a gente precisa a todo momento ter na nossa legislação, né, mostrando para esses agressores que as condutas que nem deveria, nem precisaria estar escrito, né, algo tão óbvio para a gente, para nós mulheres, não precisaria estar escrito, mas se não está escrito e não tem uma penalidade, parece que o agressor, ele realmente não tem medo, né? E ele não tem, a gente vê pelos números, mesmo com a legislação. Com certeza. Né? Infelizmente. Quantos casos que a gente vê no jornalismo que, inclusive, a vítima vem a óbito e ela tinha a medida protetiva, né? Então, uma lei óbvia, mas assim, até é importante esclarecer, doutora, por que que existe essa medida protetiva? Muita gente pode se perguntar aí, e ela, entre aspas, não dá certo, né? Por que que isso acontece? Na verdade, toda mulher que está em risco, né, ela tem esse instrumento jurídico que é pedir uma medida protetiva de urgência, né, pro juiz. Então, essas medidas protetivas, elas variam bastante, né? As mais comuns, realmente, é o afastamento do agressor do lar ou a proibição de uma aproximação com a vítima a determinados metros, né? Mas as medidas protetivas, elas também podem ser mais amplas, como, por exemplo, se caçar um porte de armas, né, que o agressor tenha. Então, revogar procurações que a vítima tenha dado para ele para questões que envolvem aí o patrimônio, né? Então, a medida protetiva de urgência, na verdade, muitas vezes, ela é o último recurso que aquela vítima tem, né, antes de acontecer uma situação mais grave. E você falou algo interessante também, que é o perfil, né, desse agressor. Quem é esse agressor? Né? A gente precisa desmistificar que esse agressor é aquele monstro, né, que a gente não encontra quase no dia a dia, porque não. O agressor é aquele com que nós convivemos todos os dias. Então, é um colega de trabalho, é uma pessoa que a gente se relaciona na academia, né? E que a gente não sabe, enquanto cidadão, a gente acaba não sabendo, mas é ele que está agredindo a sua companheira, a sua namorada, no ambiente doméstico, que é onde acontece também a maior parte das violências contra a mulher. Né? Sim, e a gente não está aqui para julgar nenhuma mulher, pelo contrário, né? A gente entende toda essa situação, o quanto é você, primeiro, reconhecer que está sofrendo essa violência e depois denunciar. Inclusive, essas leis inúmeras que nós temos à disposição, elas só existem porque alguém denunciou, porque teve um caso referência e que foi vista a necessidade de criar essas leis. Inclusive, uma das leis aí prevê, doutora, que essa mulher, ela se resguarde, que ela seja encaminhada para uma casa temporária, onde ela fique realmente escondida, né, do agressor, até que ela tenha a integridade física resguardada. Isso é algo que existe, poucas pessoas sabem também, doutora. É uma medida protetiva também que pode ser concedida, né? Então, o encaminhamento da vítima para uma casa-abrigo. Né? Aí vai depender muito de políticas públicas. A Lei Maria da Penha, ela só é efetiva
se a gente tiver políticas públicas em cada uma das nossas cidades, né? E aí, Bauru, nós temos uma casa-abrigo, onde numa situação de extrema urgência, a mulher ela consegue ser encaminhada, né, muitas vezes até com seus filhos, para sumir dos olhos desse agressor e proteger a sua própria vida. Então, é uma situação de extrema urgência, né? É uma situação excepcional, realmente quando não há outra alternativa para proteger a vida daquela mulher. Mas o mais importante é que todas saibam que existe saída, gente. Não fiquem nesse relacionamento vicioso aí, onde você é agredida das mais diversas formas. A saída, ela existe, as leis estão aí e as políticas públicas também. Portanto, procure na sua cidade mais conhecimento a respeito desse assunto. Você conferiu aí uma entrevista com a presidenta da OAB de Bauru, a Ordem dos Advogados do Brasil, Márcia Negrisoli, quando ela esteve aqui na nossa sala de estar. E nós terminamos essa entrevista justamente falando sobre os abrigos que auxiliam mulheres em situação de risco, de morte, gente. São casas que recebem essas mulheres num caso extremo, totalmente vulneráveis. E agora nós vamos, portanto, conhecer como funciona esse trabalho na cidade de Bauru. A felicidade no rosto da Priscila é a prova de que o pior já passou. De tudo que eu passei, de tudo que aconteceu comigo no final do ano passado para esse ano, para o dia de hoje, eu posso dizer que eu estou assim, quase 100% já. No final do ano passado, ela quase foi morta pelo ex-companheiro, depois que terminou o relacionamento de apenas 1 ano. Eu pedi a separação, porque ele, no começo de dezembro ele me agrediu, tentou matar eu e meu filho de faca e tal. E aí, não contente, dia 23 de dezembro ele foi lá e tacou fogo no barraco. A polícia foi, o bombeiro foi, apagou o fogo, tudo. E a gente morava num lugar que era chácara, né? E aí ele se escondeu no mato. Quando a polícia foi embora, ele voltou para tentar me matar de novo. Aí eu sumi de lá, fui para a delegacia, fiz o boletim de ocorrência. Na madrugada mesmo, o juiz já expediu a medida protetiva que eu tenho até hoje. Naquela madrugada, o atendimento da Priscila não terminou aqui na Delegacia de Defesa da Mulher. Imediatamente, ela e o filho, que na época tinha 14 anos, foram encaminhados para o Abrigo de Mulheres, um serviço que existe em Bauru desde 2009 para acolher mulheres em situação de risco de morte. A partir do momento que a mulher passa por atendimento, que é identificada a questão da situação de risco de morte, é ofertado para ela o abrigo, né? Ele funciona no local sigiloso, somente os técnicos do abrigo é que sabem onde ele fica, até para zelar pela integridade daquela mulher, dos filhos menores, né, que ela precisa levar junto. Então, é um serviço de suma importância aqui no nosso município. O abrigo para mulheres funciona como uma residência, onde os atendidos recebem toda a estrutura básica necessária para viver, além de serviços na área do trabalho, saúde e educação. Existe uma equipe técnica lá dentro, que é formada por coordenador, assistente social, psicólogo, cuidadores, que serve realmente para dar esse suporte para a mulher durante o período que ela estiver no acolhimento. Não existe um tempo obrigatório, depois desse tempo ela tem que sair. Não. São feitas reavaliações constantes para saber em que mais que o abrigo, como o CRM, precisa trabalhar também com ela. A Priscila ficou 40 dias no abrigo e recebeu toda a assistência, inclusive na hora de sair. Por causa das condições financeiras, hoje ela recebe o aluguel social e pode, junto com o filho, construir uma nova rotina. Hoje eu posso dizer, minha casinha pequenininha é um cômodo com cozinha e banheiro, mas é meu, sabe? Eu poder chegar, não ter parede de plástico, não ter telha de plástico, tem laje, tem porta, tem janela. Isso para mim é o que é importante. E foi isso que elas fizeram eu entender. Eu acordar para a vida, deixar de ficar triste. Por quê? Porque tem eu e tem o meu filho de 15 anos, que na época foi comigo para o abrigo e mora comigo até hoje. Não deixa, meninada, não deixa isso acontecer com vocês. No primeiro tapa, no primeiro grito, no primeiro empurrão, sai fora. Porque para acontecer feminicídio,
basta uma palavra que a gente falar mais alto para o camarada, ele vai se sentir ofendido e ele vai se sentir no direito e na posse de tirar a nossa vida. Então não deixa, reaja, vai atrás, porque tem solução. Trabalho importantíssimo na cidade de Bauru, mas que também está disponível em outras regiões do nosso país. Aliás, tem um canal nacional à sua disposição, que é o número 180. 180 é a central de atendimento à mulher que registra denúncias, dá orientações para as vítimas de violência e também informações sobre leis e campanhas. Portanto, anote esse número para ter à disposição, 180, e também no WhatsApp. Essa mesma central está disponível por meio do número 61 9610 0180, código 61 9610 0180. Esse é o WhatsApp e o atendimento é 24 horas todos os dias da semana. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas antes tem um recadinho para você do nosso parceiro, a Clínica de Tratamento Capilar Fernando Marques. Se você aí está em busca de um tratamento que acabe definitivamente com a queda de cabelo e preencha totalmente as falhas do couro cabeludo, além de trazer aquela aparência de antes, anote essa dica. Clínica de Tratamento Capilar Fernando Marques, referência, viu, no tratamento de perda de cabelo padrão feminino e masculino, alopecia androgenética, alopecia areata, calvície, coceiras no couro cabeludo, dermatite e todas as afecções do cabelo e couro cabeludo. Os tricologistas Fernando Marques e Alexander Ferreira têm formação internacional na Espanha pela Academia Mades e, além deles, tem uma equipe enorme, multidisciplinar, formada por endocrinologistas, nutrólogos, psicólogos e laboratórios associados. São mais de 6.000 atendimentos realizados, resultados evidenciados em 98% dos pacientes. E os tratamentos não cirúrgicos e sem efeitos colaterais. Falando que viu aqui na Record, presta atenção, hein? Você vai ganhar um bônus. Agende agora mesmo a sua consulta pelo WhatsApp 998650608 ou no 3243-2320. Só pode ser, né? Clínica Fernando Marques. O resultado que você merece.